O planeta Terra está extremamente doente. Culpa de Deus? É Ele quem quer que as coisas sejam assim? É a vontade dele? Não, mas é a permissão dele. Qual o motivo, então, para que essa terra esteja da forma que está? O comportamento da raça humana, corrompido completamente. Não podemos generalizar, porque há neste mundo as boas pessoas que buscam a Deus, que o temem, respeitam e amam o próximo, praticam a caridade, têm em si as primícias do Espírito Santo. Contudo, uma grande e esmagadora massa é a grande culpada por tudo o que nós estamos passando. A raça humana, quase que de uma forma geral, distanciou-se de Deus. Não teme ao seu Criador. Não o reconhecem mais como Pai, como o seu Deus. Infelizmente, o Deus de muitas pessoas com D minúsculo, porque não há outro Deus como o nosso, são o dinheiro. É o dinheiro. É a riqueza. É a sua saúde. É o seu status. É o seu poder. Todas as aquisições que ele tem, que ele pôde alcançar. O Deus de muita gente é o materialismo. O materialismo vai ficar aqui. Ele não tem lugar no céu. Tudo que perece, tudo o que é corruptível, a carne, o sangue, essas coisas não adentrarão a Sião celestial, não adentrarão o país celeste, a nova pátria eterna que nos espera. Enquanto os homens continuarem caminhando da forma que estão, as coisas continuarão assim. É triste ver que até nas igrejas, em muitas delas, em muitos dos seus membros, a corrupção já entrou. Umas se corrompem simplesmente pela força do dinheiro. Pastores e mais pastores, líderes e mais líderes, se acham os donos da igreja. As vendem de campo fechado, com ovelha e tudo, sem o mínimo respeito pelas almas que não são deles. Essas almas são de Deus. Merecem respeito, merecem ser honradas, merecem ser tratadas como verdadeiras e legítimas ovelhas do sumo pastor, que é Jesus Cristo. A igreja não é do homem, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Outras igrejas não se corrompem tanto pelo dinheiro, mas pelo poder. Tem caso que os presbíteros não ganham, não recebem salário, mas lutam por poder, passam por cima da irmandade, passam por cima do povo, pelos companheiros de ministério, de presbitério, e sem o mínimo temor, o que eles querem é uma liderança, é um status naquela comunidade.
tanto essa corrupção pelo dinheiro, tanto essa corrupção pelo materialismo, do poder, elas têm tirado a presença de Deus dali. O Espírito Santo em muitos lugares não tem mais se manifestado, porque o homem não deixa. O homem está sentado na cadeira de Deus, acha que está e que ali ficará por muito tempo, mas tudo está sendo anotado no livro da vida. O Senhor não aceitará isso. Um dia virá o acerto de conta. O mundo está doente, a terra está doente, porque as famílias perderam a sua estrutura. Nunca houveram na terra tantos casos de divórcio, de separações, de amasiados, pessoas que estão na presença de Deus de forma ilegal no seu relacionamento. Dos divórcios nascem as sequelas nos filhos, que assistem, que participam, que contemplam, que convivem com a ruptura do relacionamento entre pai e mãe. Outros, filhos de mães solteiras, crescem já sem seus pais, sem uma estrutura financeira, sem um suporte educacional adequado. Enfim, o ser humano vai fazendo uma bagunça da sua vida que Deus não pode estar ali. Não tem como Deus operar ali. E a terra vai adoecendo cada vez mais. Na política nem se fala quanta sujeira. Um partido querendo engolir o outro, uma ideologia querendo engolir a outra. Causam divisões na sociedade. A direita não combina com a esquerda. É um caminhando para a direita, é um caminhando para a esquerda. E o centro, onde ali é o núcleo, a essência da vida, para ali ninguém caminha. Ninguém caminha para o amor de Deus, ou na estrada do amor de Deus, na senda da justiça de Deus. Essa terra tem cura? Essa terra tem jeito? Deus ainda pode fazer alguma coisa por ela? Pode. Está escrito na Santa Palavra de Deus que se o povo de Deus, aquele que leva o seu nome, se humilhar, orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, Ele perdoará os seus pecados e Ele sarará a sua terra. Que a humanidade acorde, que a humanidade desperte, que a ciência reconheça o Senhor, que a ciência reconheça o nosso Deus, que os homens procurem ter experiência com o nosso Deus. Aprofundam-se tanto nas coisas materiais que chegam à conclusão de que a vida é um começo, um viver e um fim, e depois dela nada mais se tem. Porque estão tão entranhados nos estudos materiais que não acreditam na Bíblia Sagrada, não acreditam na Santa Palavra. Parte material e espiritual tem as suas coincidências, as suas semelhanças, aliás. Se eu me matriculo numa faculdade para um curso lá, de direito, por exemplo, só faço a minha matrícula, não abro um livro, não me empenho no estudo, nunca aprenderei nada sobre aquela parte na qual me matriculei. Mas se eu me matriculo, leio os livros, estudo, dedico um tempo, durmo pouco, fico até mais acordado para me aprofundar naquele estudo, para depois lá na frente ter um conforto, ter um fruto daquele trabalho, aí tudo dará certo. Se a gente se esforça, a gente chega, a gente aprende. Então na vida espiritual é assim, se nunca abrir a Bíblia, se nunca fizer uma oração, se não conversar com Deus, se não exercer a fé, não vai ter experiência,
não vai sentir o que é Deus, não vai sentir a luz, não vai experimentar a luz, não vai saber jamais o que é a presença de Deus a visitar um coração crente, um coração que busca, um coração que roga, um coração que se fez morada, templo do Espírito Santo. Então, se os homens não reconhecerem a existência de Deus, que Ele pode sim interceder e nos ajudar e melhorar a nossa vida, o mundo tende, claro, a ir de mal a pior. E é o que está acontecendo. Então, igrejas, acordem. Líderes, vamos dizer assim, líderes religiosos, acordem. Vamos ensinar o povo a sair da religião e praticar a verdadeira religião. A nossa igreja não é uma religião, a nossa crença não é uma religião, a nossa ideologia não é uma religião. Tiago disse, a verdadeira religião é atender o pobre, é socorrer a viúva, enfim, é praticar a verdadeira caridade. Essa é a verdadeira religião. Essa é aquela que nos aproxima de Deus. A religião criada e implementada pelos homens é a que nos vai distanciando cada dia mais da presença do nosso Criador. Essa religião cria dissensões, é a causa de contendas, de muita política no meio do povo de Deus. Essa terra pode sarar se os nossos governantes pararem de se corromper, reconhecerem-se como autoridade deixada por Deus e passarem a cuidar do povo com zelo, com amor, com carinho, dando a eles educação, uma vida financeira digna, com emprego, sem desviarem tantos e tantos recursos que adoecem a saúde pública, que adoecem as escolas, enfim, todos os setores que são tão importantes para a sociedade. Então essa terra tem cura. Basta que o homem reconheça qual é o verdadeiro Deus e o sirva e o busque. Se humilhe, ore, busque a sua face. Se desvie dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados. Aí sim ele receberá o remédio e essa terra será restaurada, essa terra será curada. É claro, a palavra de Deus está se cumprindo. Pelo que a gente está percebendo, as coisas tendem a piorar ainda mais, mas a igreja, ela tem que se remodelar, ela tem que se reestruturar. Os filhos legítimos de Deus precisam despertar do seu sono, porque a igreja não pode contemplar o amor esfriando. A igreja tem que ser aquecida dia e noite pela presença de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. A igreja tem que levar pão para quem precisa. A igreja precisa levar esse pão para quem está com fome, levar água para quem está com sede, levar amor para quem está abandonado, desprezado, levar paz para quem está atribulado. Os servos e as servas de Deus precisam voltar a ser instrumentos de Deus aqui na terra, instrumentos de paz, instrumentos de oração, instrumentos de atitude, instrumentos que sejam instrumentos desbravadores para levar o Evangelho aonde ele tem que ser levado, para plantar a semente onde ela tem que ser plantada, ou seja, nos corações, cuidar dos canteiros, preparar a terra e lançar uma semente sadia, não jogar a semente de qualquer maneira. A terra está doente, porque divórcios e divórcios estão acontecendo. Marido e mulher não se entendem. Mulher, não procure um esposo melhor do que o seu lá no mundo. Esposo, não procure uma esposa melhor do que a sua lá no mundo. É essa que batalha do seu lado, é esse que batalha do seu lado. É com esse que você começou uma vida, que você deve terminar a sua vida. O que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou, aliás, que o homem não separe. Filhos, honrem aos seus pais, honrem aos mais velhos,
Patrões, não defraudem os seus empregados. Empregados, não desonrem aos seus patrões. Eles dão o seu salário. É desse salário que você coloca o pão na mesa, que você tem o seu calçado, a sua veste, o seu carrinho, a condição de ter a sua casa, uma vida digna na presença de Deus também na parte material. O mundo está doente, prostituições, corrupções. Hoje a sensualidade está tomando conta de tudo. Antigamente as servas de Deus, os servos de Deus, até nas vestes mostravam dignidade. Hoje, meu Deus, nas redes sociais, as mulheres de Deus se vestindo, se popularizando, se vestindo como o mundo veste, se popularizando como o mundo se populariza, estão deixando a simplicidade. Mas olha, eu digo uma coisa para praticamente encerrar essa mensagem. Deus quer que todos nós entremos no céu. Se todos se converterem, terá lugar para todos. Mas uma coisa é certa, aos que não se converterem, a resposta de Deus virá sobre si. Aí vai ser tarde. Se você for uma virgem prudente, você vai cuidar da vasilha, do azeite que nela está, e nunca vai te faltar o azeite para a sua lâmpada, e a sua lâmpada nunca se apagará. E quando o esposo vier buscar a sua igreja, você vai estar na porta e entrará para as bodas do Senhor, e com ele viverá eternamente. Mas se você bancar a virgem imprudente, não ter azeite na sua vasilha o suficiente para até quando o Senhor chegar, a sua lâmpada se apagará, e quando as portas se abrirem, você não entrará. Você terá ido buscar em outros lugares o azeite, e quando você ali retornar, a igreja já foi, a igreja já estará com Deus. Pense nisso, viu? Você que está aí amaziado, arrume o seu casamento. Você que está na prostituição, saia. Você que está na bebedeira, no vício da bebida, do cigarro, das drogas, abandona isso. Seja templo, seja morada do Espírito Santo. A terra só sarará se a humanidade se humilhar. Como Nínive, não vou entrar em detalhe, mas o Senhor disse que a destruiria. Mas quando houve lá um arrependimento, o Senhor não mais a destruiu. O Senhor sarou aquela terra. Que o Senhor sare o nosso mundo. Que o Senhor traga paz aos lares. Que o Senhor traga reestruturação às famílias. Mas nós é que temos que dar o primeiro passo. Deus tem lá muitas coisas para nos dar, mas é nós que temos que buscar. Busque a sua parte, irmão. Busque a sua parte, irmã. E muito o Senhor te abençoará. Volte a ser um homem de oração. Volte a ser aquele evangelista que você era. Deixe Deus manifestar os dons em você, o dom de língua, o dom de interpretar as línguas, o dom da profecia, enfim, tudo aquilo que é bom que Deus tem para nos dar. O Espírito está entre nós, pronto para repartir para cada um de nós o que Deus tem à nossa disposição. A terra sarará, se ela se humilhar. O povo de Deus terá a sua regeneração. Ele que carrega o nome de Deus, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a face de Deus, se ele se desviar dos seus maus caminhos, se arrepender-se dos seus pecados, aí o Senhor sarará a sua terra. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe grandemente.